1 João, capítulo 2, versículo 18. Nesse primeiro momento, nós vamos nos focar apenas no versículo 24, mas permaneça com sua Bíblia aberta, porque caminharemos por todo o texto ao longo da pregação. 1 João, capítulo 2, versículo 24, diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. O foco desse texto está na permanência. Como permanecermos em Deus? E o que permanecer em Deus significa para a nossa vida? Existe uma pequena poesia que diz assim: um passo não o levará muito longe, você precisa continuar caminhando. Uma palavra não dirá às pessoas quem você é, você precisa continuar falando. Uma polegada não deixará muito alto, você precisa continuar crescendo. Uma ação não é suficiente, você precisa continuar. Continuar, permanecer. Não adianta somente um dia dizermos que aceitamos Jesus, como o linguajar do evangelicalismo brasileiro nos diz. Não adianta um dia você ter sido chamado em alguma igreja a erguer a sua mão, a ir lá na frente e dizer: eu aceito Jesus. Não adianta em um dia você ter dito que creu e que agora quer viver para o Senhor. Não adianta em um dia nem sequer você ser batizado, se você deixa isso apenas como uma ação única e isolada, um ponto final, e não a primeira frase de uma longa sentença, de uma longa história, de uma longa vida em serviço ao Senhor. Permanecer, continuar. O que esse texto de 1 João, capítulo 2, versículos 18 até o 27, vai nos ensinar é que permanecer no Evangelho nos faz permanecer em Deus. Não é aceitar Jesus, até porque temos que corrigir esse linguajar. Não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Não somos nós que aceitamos o coitadinho de Jesus que está lá fora batendo na porta como uma incorreta interpretação de Apocalipse é tão pregada por aí. Nós é que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pobres, pecadores, merecedores da ira divina, filhos da ira, desobedientes, escravos do pecado. Nós é que precisávamos de Jesus. Nós que precisávamos clamar e dizer: Senhor, nos aceite. E glória a Deus, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, manifestada em Cristo Jesus. Porque Ele nos aceita em Cristo Jesus. E mesmo antes de nós sequer termos dito: Senhor, nos aceite, Ele já havia nos elegido desde a eterna vida que há nele. Desde antes da criação do mundo, Ele nos elegeu para Ele, para viver para Ele. Mas esses que foram eleitos pelo Senhor desde antes da criação do mundo, que foram então aceitos por meio das obras de Cristo e não pelas obras que faziam, não pelos nossos méritos para que não nos gloriemos, mas pela graça mediante a fé que não vem de nós, mas é dom de Deus. Nós, essas pessoas, os cristãos, os eleitos do Senhor, nós não fomos chamados apenas para iniciarmos em um único ato a nossa caminhada, apenas com um passo e então a encerrarmos. O caminho continua, ele é árduo, a porta é estreita, mas o Senhor vai conosco
e permanecer nos caminhos do Senhor, revelados em sua palavra, no evangelho revelado na palavra de Deus. É o que nos faz permanecer em Deus. Mas e o que acontece com aqueles que não permanecem no Senhor? Quem são aqueles que não permanecem no Senhor? E qual é o fim deles? Quem são eles? A palavra vai nos dizer que os anticristos rejeitam o evangelho. Eles fazem isso pelo menos de duas formas. Eles fazem isso primeiro abandonando a igreja geograficamente e espiritualmente, quando negam a fé. Os anticristos, então, são aqueles que rejeitam o evangelho, que não permanecem no Senhor. E é isso que esse texto vai nos ensinar aí no versículo 18. Olha aí o versículo 18, o que é que diz? Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. João começa aqui a falar mais uma vez com os seus ouvintes, com os seus destinatários dessa epístola, com os filhinhos, com os cristãos, como nós já vimos. Filhinhos aqui é a maneira de João se retratar, se dirigir aos cristãos. E ele diz, esta é a última hora. Como é que nós sabemos disso? Porque o anticristo vem e os anticristos já têm surgido. Que última hora é essa? Quem é esse anticristo, esses anticristos? Do que é que João está falando aqui? A última hora é uma linguagem escatológica. Eu quero que você aprenda essa palavra porque ela é muito importante para o que as Escrituras nos ensinam. Escatologia significa o estudo do fim. Escatologia nas Escrituras é uma das doutrinas, uma das partes da teologia sistemática, do ensino da teologia que resume o que as Escrituras como um todo ensinam sobre diferentes tópicos. E a escatologia se foca no que as Escrituras dizem a respeito do fim dos tempos. O que vai acontecer no período final, no escato, no fim. Esse então é o estudo que nós vemos nas Escrituras e que nós vemos a partir dessa passagem, por exemplo. Aqui João nos ensina sobre escatologia, ele nos ensina sobre o último período, sobre a última hora. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, a escatologia, o período do fim, não está ainda para chegar. Não de forma completa. Ele já começou. Perceba o que João diz. Esta é a última hora. Ele não diz que a última hora está para chegar. Ele diz que a hora em que ele está vivendo com seus destinatários já é a última hora, já é o período do fim. E João está escrevendo isso cerca de 2000 anos atrás. Para João e para as Escrituras. O período do fim, o fim dos tempos, essa última hora, o último dia, não é algo que somente está para chegar. É algo que já começou e que inclui todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Portanto, a última hora é a hora que nós já estamos. Que hora é essa? É a última hora. Nós já estamos na última hora do reino do Senhor. Mas, o que é essa última hora? O que é que ela vai incluir de maneira geral? A última hora inclui uma série de acontecimentos. Ela inclui turbulências, tribulações, ao contrário também do que tantos filmes como Deixados para Trás, que eu recomendo que você não assista, e outros por aí, ensinam, dizendo que tudo vai acontecer no final ali, e é arrebatamento secreto, e é gente sumindo. Não é assim que as Escrituras nos ensinam sobre os acontecimentos do escato, do fim. As Escrituras nos mostram que desde Cristo, desde quando Cristo veio ao mundo, o reino de Deus já começou, ele foi inaugurado, ainda que não esteja consumado. A última hora começou também, ainda que ela não esteja
finalizada, consumada. Nós já estamos vivendo nesse período onde tribulações acontecem, onde anticristos surgem, onde apostasias são vistas a todo nosso lado. É isso que nós vemos, um período em que a luta entre o bem e o mal continua. E é nesse momento que nós nos encontramos. Nesse momento já vemos anticristo surgindo. E João vai falar aqui do anticristo, o anticristo singular. E ele vai falar também dos anticristos, plural. Ele faz um contraste entre essas duas coisas. O anticristo é uma coisa, anticristos é outra. Quem são os anticristos? João vai nos ensinar isso. Anticristos não são apenas pessoas malignas com chifres, ou pessoas que fuzilam outras ou fazem mal contra crianças. Anticristos são todos aqueles que negam a Cristo. Anticristos são todos que negam que Cristo é o Filho de Deus. Anticristos são todos que rejeitam o Evangelho e que não creem em Deus. Anticristos são muito mais comuns do que você pensa. Eles estão à nossa volta. E, infelizmente, muitas vezes, eles estão até mesmo dentro da igreja. Pessoas que se enganam dizendo que creem em Cristo, mas que, na verdade, o negam por meio de sua ação, por meio de sua vida. Pessoas que não acreditam em tudo que a palavra nos ensina. Não acreditam, por exemplo, que Cristo veio em carne, como João vai enfatizar nessa epístola, porque ele está indo contra os ensinos, os falsos ensinos daqueles hereges que nós chamamos já no início da nossa série de pregação aqui, de pré-gnósticos, que entendiam que tudo aquilo que era material era ruim e, portanto, diziam que Cristo não poderia ter vindo em carne. Ou seja, anticristos não são figuras como Hitler somente. Anticristos são todos aqueles que não são de Cristo, que não são cristãos, que não foram convertidos ao Senhor. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Enquanto você andava em trevas, antes de Cristo lhe tomar para si e lhe fazer de Cristo, lhe fazer dele, você era um anticristo. Eu era um anticristo. Nós éramos anticristos. Porque nós éramos contra Cristo, por não sermos a favor dele. Quem não é por nós é contra nós. Nós éramos contra Cristo, éramos inimigos de Deus. E anticristo, essa preposição aqui, anti, ela não é somente na ideia de oposto. Ela também inclui essa ideia de oposição, alguém que é contrário. Mas inclui também aquele que é alguém tomando o lugar, que quer tomar o lugar de. Anticristos, portanto, significam também pessoas que querem tomar o lugar de Cristo. E que lugar de Cristo elas querem tomar? O lugar daquele que é rei e governante sobre todas as coisas. Aquele que pode afirmar que não há nenhum centímetro quadrado em toda a criação de quem ele não seja Senhor. Mas nós vivíamos para nós mesmos. Nós vivíamos como reis e soberanos da nossa própria vida, assim como muitos vivem hoje, ainda como anticristos. Aquele que é contrário a Cristo e que quer tomar o lugar de Cristo como soberano e único merecedor do trono, são todos anticristos. E João vai falar desses anticristos. Dessa maneira, nós não temos, neste caso, um único anticristo, nós temos vários ao longo de toda a história. Por exemplo, se você olhar em confissões de fé reformadas, você vai ver a confissão, a de Westminster, por exemplo, e a confissão de 1689, a nossa confissão aqui, afirmarem, dentre outras coisas, que o Papa é o anticristo.
Ele é uma figura de anticristo. Por quê? Porque ele toma para si um lugar que só pertence a Cristo, de soberano sobre a igreja. Mas nesse sentido plural aqui de anticristos, o Papa não é o único anticristo. Esses falsos apóstolos dessas igrejas são anticristos. Esses falsos profetas que ficam dando profetadas falsas nas igrejas são anticristos. Esses líderes de outras religiões são anticristos. E todo aquele que nega Cristo e que vive segundo a sua própria vontade é um anticristo. Nós já fomos anticristos. Pela graça do Senhor, hoje estamos em Cristo. Mas esses são os anticristos plural. Mas o que é o anticristo? Perceba no texto que João não fala apenas do plural. Ele diz no versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram, que o anticristo vem, o anticristo. Depois ele vai falar de anticristos que vem surgindo. Mas ele fala também do anticristo, uma figura em singular. Quem é esse anticristo em singular? As Escrituras não nos deixam ter margem para apresentar uma pessoa de maneira específica. Existem figuras que parecem representar o que esse anticristo, o que essa figura representaria. Alguém que teria grande poder, que representaria até mesmo uma liderança política, alguma espécie de governo, alguém que é adorado pelo mundo, que é engrandecido pelo mundo, visto como alguém de grande valor, tomando o lugar de Cristo como o único digno de adoração. As Escrituras nos mostram, por exemplo, então, que o anticristo, ele é uma espécie de representante de Satanás, capacitado por Satanás para enganar as nações, ao ponto de ser adorado e bem visto por elas, desejado por elas. Ele é alguém que é tanto um rival, querendo tomar o lugar de Cristo, como um oponente, aquele que é contra Cristo. E esse Cristo falsificado, ele entrará em cena na história mundial em algum momento. Nós não sabemos, por exemplo, se ele já está presente. Mas o que as Escrituras nos deixam claro é que em algum momento ele vai surgir. Então perceba, existem os anticristos que têm estado presentes durante toda a história e continuam aqui. E também tem o anticristo, uma figura específica, pessoal, que vai surgir ou já está presente, mas ainda vai se manifestar de maneira mais poderosa, mais visível e mais clara. Esse anticristo, então, é alguém em que toda a terra se maravilhará. Satanás habitará nele e lhe dará o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade, como Apocalipse vai dizer. A Bíblia ensina que as nações o adorarão até mesmo como um Deus. Esse é o anticristo. Nós não temos aqui espaço nessa pregação para nos focarmos em mais detalhes sobre a figura do anticristo. Isso é algo que nós podemos e faremos em um estudo mais aprofundado em uma outra ocasião. Mas o que precisamos entender aqui a partir do ensino de João são algumas coisas importantes. Primeiro, o foco de João nesse texto não é nem mesmo na figura do anticristo, nem dos anticristos. O foco de João nesse texto é no permanecer. Aquele que não permanece no Evangelho, que não permanece em Cristo, é um anticristo. E o que João está nos dizendo é que isso acontece desde a última hora. Que, de novo, quando é que a última hora vai chegar? Ela já começou. Ela já foi inaugurada, já estamos no período do fim. Mas esse período, apesar de já ter começado, ele ainda não foi finalizado, consumado. É o período do já e ainda não, que é uma figura tão importante que eu já citei algumas vezes, inclusive nessas pregações aqui, sobre o fim dos tempos. E é isso que nós vemos. Mas João vai falar o seguinte: quem são esses anticristos? Versículo 22, olha aí para o versículo 22 do texto. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai.
Então, o anticristo é o mentiroso, é aquele que nega Cristo. E aqui João vai falar, então, que todo aquele que não permanece no Senhor, que não permanece no Evangelho, que apostata, que, ou seja, abandona a sua fé, que vive numa apostasia, ele é um anticristo também. E o versículo 19 fala disso. Olha o versículo 19 do texto. Eles, de quem ele está falando? Dos anticristos, certo? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando às vezes nós falamos da teologia reformada, alguns questionam um dos pontos, que é a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, da qual falaremos mais depois. Mas eles questionam porque dizem, como é que pode uma doutrina afirmar, vocês crerem, que as pessoas, uma vez salvas, não perdem a salvação? Se tantos que estavam na igreja e se diziam cristãos, saem da fé, abandonam a fé. João está mostrando aqui como. João está deixando claro que não há perda de salvação quando há apostasia, porque aqueles que apostatam, aqueles que abandonam a fé, nunca nem sequer foram salvos, nunca nem sequer foram de Cristo. Não há perda da salvação, porque aqueles que não permanecem no Senhor sempre foram e sempre serão anticristos, contrário a Cristo, dignos da condenação que vem do justo juiz Cristo Jesus. E essas pessoas, elas rejeitam o Evangelho, como eu falei, num primeiro momento, apostatando, abandonando a igreja geograficamente também. Então, João vai falar aqui de um grupo que estava se reunindo com a igreja local e que abandonou a igreja geograficamente, parou de se reunir com a igreja. E aqui nós lembramos, por exemplo, do ensino do autor aos Hebreus, que vai falar do perigo disso, de como isso é errado e é contrário à palavra. Hebreus 10, 25, um versículo que todos aqueles que valorizam a membresia deveriam conhecer de alguma maneira, diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, ainda mais, agora que vocês veem que o dia se aproxima. Deixar de se congregar é costume de alguns, mas não dos cristãos. Os que deixam de se congregar, deixam de se reunir na congregação, na igreja local, são os anticristos. Eles é que não permanecem na igreja local. Eles é que abandonam a igreja. Aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas abandonam a igreja e não valorizam a igreja, não valorizam estar juntos. Eles esquecem que este é um mandamento divino. Não é só uma coisa que é boa. Porque eu vou para a igreja? Porque é bom, porque minha família é abençoada, meus filhos vão aprender sobre a palavra de Deus, meu casamento vai ser abençoado. Ótimo, todas essas coisas são legais e muitas vezes acontecem. Mas não é por isso que você tem que estar na igreja. É porque é um mandamento. É porque Deus disse, não deixem de se congregar. É porque é aqui que nós cumprimos vários dos mandamentos divinos. Os alélons, os uns aos outros, o servir, amar, orar, meditar, aconselhar, tudo uns com os outros. Os que não permanecem em Cristo, não permanecem no Evangelho, eles abandonam tudo isso. Eles abandonam a igreja local em seu orgulho, achando que eles podem decidir ou dizer para si mesmos que eles têm uma outra verdade, como esses hereges daqui faziam, os pregnósticos. Ah não, isso é besteira, a igreja é cheia de hipócrita, a igreja é cheia de pecador. Seja bem-vindo, tem espaço para mais um. Igreja sim é cheia de pecador, mas igreja é um local onde os pecadores que foram redimidos e transformados buscam agora viver em obediência ao Senhor, servindo uns aos outros, amando uns aos outros para a glória desse Deus, adorando a esse Deus juntos, como o Senhor nos chamou. Aqueles que abandonam a igreja são anticristos, não permanecem no Evangelho. E aqui fica essa advertência: não caia na ladainha de tantos desigrejados pela internet, que ficam falando como se o cristão não precisasse da igreja. Precisa sim. A igreja
é uma necessidade do cristão, é algo essencial, porque é nela que ele vai cumprir vários dos mandamentos do Senhor. É nela que ele vai ser abençoado pelos irmãos através do Senhor. E ele vai, então, cumprir ali a vontade do Senhor. Não se torne um desigrejado, não desvalorize a igreja, não falte à igreja, priorize, esteja ali presente, porque aqueles que abandonam a igreja, os desigrejados, eles são anticristos que não permanecem nos ensinos do Senhor. Além disso, os anticristos são aqueles que rejeitam o evangelho. Versículo 22 a 23. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o que é essa afirmação? Jesus ser o Cristo, Jesus ser o Messias prometido que viria para salvar e redimir o seu povo, senão a negação do evangelho. Negar que Jesus é o Cristo é negar o evangelho, porque Jesus ser o Cristo é o evangelho. Jesus é o evangelho. É Jesus, o Messias prometido que veio a este mundo, cumpriu a lei no lugar do seu povo, recebeu deles os pecados, morreu naquela cruz pagando por eles, ressuscitou para vencer a morte e ter vida eterna, que é o evangelho. É crer nisso, ser abençoado por meio disso, receber os méritos disso, que é o evangelho. Negar que Jesus é o Cristo é coisa de anticristo. Versículo 22 diz: este é o anticristo. Aquele que não tem o filho, não tem o pai. Ah, mas Deus é um só, e Deus é pai de todos. Não, Deus não é pai de todos. Deus é criador de todos. Deus é o criador de todas as coisas, mas pai, ele só é do seu povo, daqueles que mediante o seu filho se tornaram também seus filhos. Aquele que nega a Cristo não tem o Pai. Ah, mas todas as religiões levam a Deus. Não. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer religião que ensine um caminho para o Pai por meio de outro que não seja Cristo, nega a Cristo. E aquele que nega a Cristo, nega ao Pai, não tem ao Pai. Porque a vontade do Pai é que todos vejam a Cristo, se dobrem diante dele, o adorem, descansando nele para a sua salvação. Assim, aqueles que rejeitam o Evangelho não são cristãos, são anticristos, são contrários, opositores, tentando tomar o lugar de Cristo. Eles não têm a salvação, eles não têm o Pai, eles não têm a Deus. 1 João 4, do versículo 1 ao 3, vai falar mais sobre essa questão do anticristo, e ele vai dizer assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. De novo, a gente precisa entender o contexto da epístola para perceber a profundidade do ensino de João aqui. João estava combatendo um grupo que estava na igreja, saiu da igreja, não permaneceu na igreja. Eles os abandonaram, eles estavam entre eles, mas não permaneceram entre eles, por isso demonstraram nunca ter sido deles. E esses eram pessoas que achavam que tinham um evangelho superior, um conhecimento que vinha só para um grupo específico, no qual, a partir de palavras mágicas específicas ou de outras coisas, eles eram salvos independentemente de Cristo, independentemente das obras deles. Eles diziam que podiam viver em pecado, podiam viver da maneira que queriam, porque eles entendiam que a matéria, que o que era material, o corpo, não era importante, pelo contrário, era algo ruim, tanto que diziam que Cristo não podia ter vindo em carne. Então é por isso que João está dizendo aqui: aquele que diz que Cristo não veio em carne é o anticristo.
a gente poderia adicionar várias outras proposições, afirmações a isso. João está enfatizando uma, que já é uma negação do Evangelho. Você negar que Cristo veio em carne, que Jesus Cristo, apesar de ser Deus, era também homem, completamente homem, você está negando o Evangelho. Mas há muitas outras afirmações que podemos acrescentar. E isso é o que a gente precisa entender. Mas, Saó, tem tantos falsos profetas por aí, pessoas que você chama de falso profeta, ou que a igreja chama, que dizem que Jesus Cristo veio em carne. E João não está dizendo aqui que aquele que afirma que Cristo veio em carne é de Deus? Porque ele está falando de um problema específico, de uma batalha específica. Ele está dizendo, nessa batalha específica, sobre Cristo vir em carne ou não, aquele que diz que ele não veio é um anticristo, não é de Deus. Aquele que diz que ele veio é de Deus. Mas é claro que João não está dizendo que alguém que nega várias outras verdades das Escrituras, mas afirma que Jesus Cristo veio em carne, que essa pessoa é de Deus. Não, não é. O que ele está enfatizando, perceba, é aquele que nega o Evangelho de maneira geral, os ensinos das Escrituras, não é do Senhor. E aqui a gente vê a importância, então, de permanecermos nos ensinos das Escrituras a respeito do Evangelho, porque é permanecendo no Evangelho que nós permanecemos no Deus, que é o Evangelho. Quer permanecer em Deus? Quer permanecer em Cristo? Permaneça nos ensinos da palavra, que nos ensina quem Cristo é, quem Deus é, quem nós somos, o que é o Evangelho que nos salva. Então, não rejeite o Evangelho. Todo aquele, João vai falar na segunda epístola, no versículo 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E tem gente que vem fazendo uma falsa interpretação de um dos versículos das epístolas paulinas e diz assim, mas a letra mata, não tem que saber de doutrina, esse negócio de doutrina não é de Deus. Leia o que está falando aqui. Leia o que está escrito aqui. Inclusive, é uma contradição, tá? A pessoa que diz, olha, a letra mata, a gente não tem que ficar preocupado com doutrina e com ensino. Ela está usando de uma letra, ela está usando de um texto, das Escrituras, para negar a importância de estudar as Escrituras. E me diga uma coisa, Deus é ilógico, Deus é tolo, por acaso, para ele escrever um livro de 66 livros aqui, de 1189 capítulos, e ele escreveu uma frase no meio dessas epístolas que nega a importância de todo o restante do livro? Isso não faz sentido. Isso é ser anticristo. É negar o evangelho e o ensino das Escrituras. Perceba o que João está falando aqui nesse versículo 9 que eu falei da segunda epístola. Aquele que permanece na doutrina. Doutrina é uma palavrinha que muitas vezes as pessoas acham difícil, não entendem exatamente o que é, mas doutrina significa simplesmente ensino. Aquele que permanece no ensino do Senhor, no seu evangelho, na sua palavra, esse permanece nele. Aquele que nega esse ensino, ou que vai além dele, tentando criar suas próprias versões, como por exemplo faz o Espiritismo, diz, não, nós concordamos com o Evangelho, mas a gente também tem o livro de Allan Kardec. Não, os Mormons, a gente concorda com as Escrituras, mas a gente também tem o livro dos Mormons. Não, a gente concorda com tal coisa, mas a gente adiciona. Qualquer adição, João já está dizendo aqui na sua epístola, é fruto de um espírito de anticristo. É alguém que vai contrário a Cristo, que não permanece nele e, consequentemente, não permanece no Pai. E esses anticristos, além de serem pessoas que abandonam a igreja geograficamente e também espiritualmente ao negar a fé, eles, além disso, são pessoas que tentam enganar os outros. Versículo 26. E isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Tentando enganá-los. Eles estavam tentando, apesar disso, não ser possível. Aquele que verdadeiramente está em Deus, está em Cristo, não pode ser enganado de forma final. Ele não pode ser levado de vez para longe do Evangelho. Ele permanece no Senhor, como nós vamos aprender. Mas muitos tentam enganar os cristãos, e tentavam naquela época também.
Esses hereges que haviam saído do meio da igreja estavam tentando agora recrutar pessoas para a sua própria causa e seus ensinos errados, para que elas também vivessem como anticristos, longe do Senhor. Mas João está dizendo aqui, olha, cuidado com eles. O versículo 7 da segunda epístola também diz: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Qualquer um que negar verdades essenciais da palavra de Deus, sobre quem é Cristo, sobre quem é o nosso Deus, sobre o que é o Evangelho, esse é anticristo. Ele não é nosso amiguinho. Ele não é nosso colega. Nós não somos ecumênicos, não estamos tentando dividir da mesma fé e cultuar juntos com pessoas de outras religiões. Nós entendemos que só há um meio de nos achegarmos ao Senhor para cultuá-lo, e esse é Cristo. Cristo como revelado por meio da sua palavra. A nossa palavra, a palavra do Senhor, é a nossa única regra de fé e prática, como nós aprendemos. E é por meio dela que nós vamos julgar todas as coisas, julgar os ensinos, reconhecer os hereges e permanecermos no ensino correto do Senhor. Então, meus irmãos, cuidado. Aqueles que não permanecem no Evangelho e que rejeitam o Evangelho, abandonando geograficamente a igreja ou espiritualmente a ela, negando a sua fé, ou também tentando enganar outros com suas deturpações do Evangelho, esses são anticristos, não permanecem em Cristo, são contrários a Ele. Não tem ao Pai, não tem ao Deus que salva, só tem ao Deus que vai julgar e condenar. Mas, glória a Deus, que além da má notícia, nós temos a boa notícia. Além da parte dura, nós temos a graça. E nós vamos ver a graça nesse texto. Agora, João vai nos ensinar também que o cristão persevera no Evangelho até o fim. Se o anticristo rejeita o Evangelho, ele não permanece, ele não continua. O cristão, não o anticristão, não o anticristo, mas o cristão, ele permanece no Evangelho até o fim. Vamos ler de novo aqui os versículos 19 a 21. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Os que saem, os que não permanecem, não são. Os que são dos nossos, permanecem conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo 20. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Aquele que não permanece no Evangelho não vem de Deus, é anticristão, é anticristo. Mas aquele que permanece é do Senhor. E todo aquele que é do Senhor permanece. Perceba o versículo. Os que são dos nossos permanecem conosco. Eles não apostatam, eles não saem. E isso tem a ver com essa unção que é dita aqui. Unção, infelizmente, é outra palavra extremamente deturpada no meio popular, evangelical, né, evangelicalista do nosso século 21. Unção, esse homem é ungido, não toque no ungido do Senhor e coisas do tipo. O que significa unção? O que significa unção? Antigamente, a unção, o receber unção, o ser ungido, era uma prática que profetas, especificamente direcionados pelo Senhor, eles então levavam um óleo comum, que não tinha nada de especial, e então derramavam esse óleo como um símbolo do que ia ser derramado ali sobre aquelas pessoas, e oravam para que elas fossem ungidas pelo Senhor. O que é essa unção? Nós vamos entender a unção que acontecia lá a partir da unção que acontece hoje também. Apesar da nossa unção, em muitos sentidos, ser mais plena. O que é unção? Unção aqui, se você estudar esse texto com calma, você vai perceber
que é o receber o Espírito Santo. Unção aqui é o Espírito Santo agindo e capacitando. Unção naquela época também era isso. O que é que era derramado? O óleo era algo sem importância nenhuma, que era apenas simbolizado ali, um símbolo ali, do que era derramado sobre aquelas pessoas. Uma autoridade especial vinda de quem? Do Espírito Santo, que os capacitava. Os capacitava, por exemplo, para a posição de rei, os capacitava para a posição de profeta, os capacitava para exercer funções específicas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Todos vocês, todos nós, somos ungidos. Não mexa com o ungido do Senhor. Isso é uma frase errada que está nas Escrituras, mas é deturpada. Mas deixa eu dizer uma coisa, se a gente fosse levá-la no sentido que alguns dizem, do tipo, não mexa com alguém que é ungido do Senhor, a gente podia mexer com nenhum cristão, porque todo cristão é ungido do Senhor. O que é ser ungido? Você não precisa do óleo para ser ungido. Ser ungido é ter o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? João está falando aqui que aqueles que são dos nossos não nos abandonam, permanecem conosco por causa da unção. Qual é a unção? O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que nos sela e nos preserva de uma maneira que ninguém nos toma do Senhor. Nem nós mesmos conseguimos fugir do Senhor. Não tem suposto livre-arbítrio que nos tire das mãos do Senhor. O Senhor nos guarda nele, pelo seu Santo Espírito, e ninguém nos toma de suas mãos. A unção aqui é o estar cheio do Espírito. Então perceba, o texto vai continuar, versículo 24 a 27 agora. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. João está enfatizando aqui o que ouviram, ensinos, inclusive no versículo anterior, no versículo 21, na verdade, ele fala, eu não escrevo porque vocês não conhecem, mas porque conhecem, ele está falando de ensino. E ele vai dizer, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. O que eles ouviram desde o princípio é aquilo que eles conhecem. Aquilo que eles conhecem é a Cristo. A Cristo conforme o Evangelho pregado pelos apóstolos, conforme o que as Escrituras nos ensinam. Como é que nós permanecemos em Deus? Como é que nós permanecemos em Cristo? Permanecendo nos ensinos dele, conforme revelados pela palavra. Quer permanecer no Senhor? Permaneça crendo nessa palavra. Permaneça meditando nela, confiando no que ela diz em suas promessas. E assim você permanecerá no Senhor. Mas olha, vai continuar o texto. Versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Como é que nós temos essa promessa? Permanecendo dele. Como é que nós permanecemos nele? Permanecendo no seu ensino. Versículo 26. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Quem é aquele que Cristo disse que enviaria e que nos ensinaria todas as coisas? Que nos daria todas as palavras? O Espírito Santo da promessa. Esta é a promessa. No Senhor recebemos o seu Espírito. E ele que é a nossa unção, a nossa capacitação. Pode entender unção, por exemplo, dessa maneira, como essa capacitação, essa preservação. Ela é o Espírito de Deus, ela vem por causa do Espírito de Deus. E porque nós somos ungidos pelo Espírito, todos nós, batizados no Espírito Santo, ou seja, todos que cremos, tá? Porque todos os que creram são batizados no Espírito Santo. Guarde essa verdade no seu coração. Todos nós, ungidos, capacitados, cheios do Espírito Santo, permanecemos no Senhor, porque Ele nos guarda nele mesmo. Ele é que é essa unção que veio de Cristo, que veio do Senhor e que nos faz permanecer nele. É essa unção que nos guarda. E aqui, meus irmãos, a gente precisa enfatizar duas doutrinas, que na verdade são uma só.
e que são maneiras da gente tentar resumir e sistematizar o que as Escrituras nos ensinam, que é aquele quinto ponto que eu falei do calvinismo. Lembrando, quando a gente fala de calvinismo, a gente não fala porque a gente adora Calvino, porque a gente adora calvinismo. A gente adora a Deus, conforme revelado em sua palavra. Esse termo é apenas um termo que resume o que nós entendemos as Escrituras ensinar. E o que é que esse quinto ponto do calvinismo nos ensina? A perseverança dos santos. Ou é uma das faces, né? São duas faces da mesma moeda, a perseverança dos santos e a preservação dos santos. A Bíblia nos ensina que nós temos que perseverar no Senhor, que nós temos que permanecer firmes no Senhor, que nós temos a responsabilidade humana de permanecermos no Senhor, mas ela nos ensina também que nós só fazemos isso porque o Senhor nos preserva nele. Na perseverança nós temos mais ação, é nossa responsabilidade, mas na preservação nós somos preservados, é outro que nos preserva, e esse outro é Deus. Nós só perseveramos porque Deus nos preserva. E aqui eu sempre gosto de usar essa imagem. Imagine uma criança atravessando a rua. Toda vez que eu estou passando na rua com meus filhos, são pequenos, e eu seguro a mão de um deles, eu lembro dessa imagem. Ainda que toda imagem, quando comparada a Deus, tenha suas imperfeições, porque eu estou longe de representar, infinitamente longe de representar o Deus perfeito. Mas entenda, a perseverança e a preservação são como quando você pega seu filho pela mão, seu filho pequeno, e você vai atravessar a rua com ele. Ele tem a responsabilidade de perseverar até o outro lado. Ele tem que segurar a sua mão. Mas o que garante que ele vai fazer isso? É a sua mão preservando ele, segurando a dele, de uma maneira que ninguém, nem mesmo ele, tem força para soltar. Quando a gente vê isso com o Senhor, é muito mais perfeito. O Senhor nos chamou a trilhar um caminho árduo, muitas vezes passando pelo vale da sombra da morte. Mas nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Enquanto temos que trilhar o caminho, e quando chegarmos ao final desse caminho, o Senhor está conosco. Nós temos que perseverar nesse caminho, ele é árduo, e Jesus nos diz, olha, andem por esse caminho, entrem por essa porta. Mas, enquanto fazemos isso, a nossa certeza de que não falharemos vem somente de que o Senhor, que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor que nos chamou para trilhar esse caminho árduo, Ele está conosco no caminho, segurando a nossa mão com a sua poderosa mão. E nós temos a responsabilidade de nos segurarmos a Ele. Mas em meio às nossas lutas, fraquezas que às vezes nos abalam, às vezes diante das nossas tentações e desejos ainda de retornar ao caminho do pecado, e as nossas, então, incapacidades de segurar perfeitamente a mão dele, Ele nos preserva, segurando a nossa mão de uma maneira que ela não nos solta, não nos larga. Onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso na palavra. A palavra vai nos dizer, por exemplo, que se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade vos libertará. João 8, do 31 a 32, Jesus falando. A palavra também diz, aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Olha a nossa responsabilidade humana de segurarmos na mão de Deus. Mas o que é mais bonito é a preservação dos santos. Não só a perseverança dos santos, mas a preservação dos santos. A preservação que vem do Senhor. Porque a palavra nos diz, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão.
e ninguém as arrebatará da minha mão. É Cristo que segura na nossa mão. 1 Pedro, versículo 3 a 5 do capítulo 1 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Olhe esse texto e veja como Deus é que é soberano em tudo. Ele é aquele que nos chamou, Ele é aquele que nos justificou, Ele é aquele que nos guarda para a vida eterna com Ele. E nele nós já temos a vida eterna. E um versículo que junta essas duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, é Filipenses 2, do 12 ao 13. Diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Esse versículo, versículo 12, está enfatizando o quê? A nossa responsabilidade, certo? Olha só, como vocês sempre obedeceram. Quem obedecia? Os cristãos. O que é que Paulo está chamando eles a fazerem? Desenvolvam a salvação com temor e tremor. Quem tem que desenvolver a salvação com temor e tremor? Os cristãos, responsabilidade humana, as duas coisas. Aí no versículo 13, versículo seguinte, vem, por quê? Mas o interessante é que esse porquê, ele parece até ser meio contraditório. Não é, mas parece. Porque o que é que você esperaria? Olha, obedeça e desenvolva a sua salvação. Por quê? Porque se você não fizer, quem fará? Porque se você não perseverar, você está perdido. Porque se você, sua responsabilidade, a gente não esperaria isso? Mas depois de ter jogado toda essa responsabilidade humana, olha o que o versículo seguinte diz. Obedeçam e desenvolvam a sua salvação. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, obedeçam ao Senhor, cumpram os seus mandamentos, andem de acordo com a sua vontade, façam o que Ele quer, permaneçam nos caminhos, não o abandonem, porque Deus vai preservar vocês nesse caminho. Enquanto vocês perseveram, Ele está preservando. E é a preservação dele que nos garante a nossa salvação. Assim, esse texto nos ensina: os que não permanecem no Evangelho são os anticristos. Os que permanecem são os cristãos, que perseveram porque foram preservados pelo Deus soberano.